continuar nosso aprendizado no capítulo 6, página 27. As substâncias no cotidiano, estudo das funções inorgânicas. Para poder haver um melhor aprendizado no estudo da química, foram agrupadas algumas substâncias com características semelhantes. Quando você fala em ácido, os ácidos têm que ter algumas características que são comuns entre si. Por exemplo, todo ácido tem um sabor azedo. Claro que nem todo ácido você vai poder provar, mas os que são aí comestíveis, como por exemplo o ácido clorídrico, que está presente lá no vinagre, ou o ácido cítrico de qualquer fruta cítrica, né? Ou as bases que têm um sabor aí, não é um sabor, é uma característica de serem adstringentes. Se você já provou uma banana maçã verde ou um caqui verde que fica uma característica na boca, parece que está meio que amarrada, né? É o que toda base tem, que é o fato de ser adstringente. E assim por diante. No caso, agora a gente estará falando de funções inorgânicas que não têm aí presente em sua composição o elemento carbono. Quando se tem o elemento carbono, né, a gente estaria falando de funções orgânicas. Existem sim alguns compostos inorgânicos que são compostos por carbono. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é um óxido e é inorgânico, mas todas as funções orgânicas, que não é o que nós iremos ver agora, possuem o carbono como um dos elementos formadores. Temos aqui algumas imagens que dão aí algumas características de alguns agrupamentos de substâncias. Da mesma forma que foi utilizado critérios para estar separando essas substâncias, na química foi feito algo parecido, onde você pegou alguns critérios para poder estar classificando. Primeiramente, para a gente poder chegar até o estudo das funções, temos que entender o estado de oxidação. Então, vamos continuar aqui, estado de oxidação, entendendo a forma molecular das substâncias. Quando você fala em união de elementos que forma uma fórmula química, você tem que saber de que forma que esses elementos se uniram. Quando falamos da ligação iônica, você tem ali um elemento muito eletronegativo com outro não tão eletronegativo. Esse elemento eletronegativo geralmente está ali na coluna 17, os halogênios, que se unem com os elementos da coluna 1, os metais alcalinos. E o que há? Acontece que os elementos da coluna 17, extremamente eletronegativos, arrancam os elétrons dos elementos da coluna 1. Perceba aqui o fluoreto de potássio. O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Quando ele se une com o potássio, formando o fluoreto de potássio, o flúor, que tem 7 elétrons ali na sua última camada, ele arranca esse elétron do potássio, ficando com 8 e também estável. E o potássio que perde esse elétron, ele também fica estável. O potássio passa a ficar positivo, porque ele passa a ter um número maior de prótons no seu núcleo do que de elétrons. E o flúor agora possui mais elétrons do que prótons. Então, o flúor fica com a carga negativa e o potássio com a carga positiva. Há uma atração eletrostática e eles se unem formando sal. Essa união chamamos de ligação iônica. Esta carga que o flúor adquiriu, menos 1, e essa carga que o potássio adquiriu, mais 1, nós chamamos aí do seu NOx, a sua carga adquirida após uma ligação. Eu vou estar disponibilizando para vocês essa tabela aqui que revela o valor de eletronegatividade e não de NOx.
O NOx é a carga adquirida após uma ligação, com quantos elétrons esse elemento ficou ou perdeu. Aqui é a força que o elemento tem para arrancar ou atrair elétrons para si. Perceba que conforme vai se aproximando do flúor, mais eletronegativo fica. Veja que o flúor tem a maior força, 4, enquanto há outros elementos que têm menos do que 1, no caso aqui do potássio. Quando o flúor e o potássio se unem, o flúor muito forte arranca o elétron do potássio. Já no caso da ligação covalente, essas cargas são cargas fictícias. Aqui no exemplo do ácido clorídrico, você tem aqui o cloro. Vamos dar uma olhada qual é o valor da eletronegatividade dele? 3, que se liga ao hidrogênio, 2,1. Perceba que há uma diferença de eletronegatividade, onde o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Mas é uma ligação covalente. Nenhum elemento arrancou o elétron do outro. Eles estão compartilhando. Porém, se fosse quebrado esta ligação, o cloro ficaria com o elétron do hidrogênio. Quando coloca o ácido clorídrico em água, ele ioniza, solta o hidrogênio do cloro. E o cloro rouba, ele fica com o elétron desse hidrogênio. Assim, mesmo sem ter feito essa ionização, a gente diz que o cloro adquire uma carga fictícia ali, menos 1, enquanto o hidrogênio mais 1. Calculando o NOx dos elementos em compostos e íons. Aqui nós temos uma tabela semelhante à que eu disponibilizei na semana passada para vocês, naquele material para poder estar fazendo o trabalhinho. E que nos traz informações muito úteis na hora de calcular aí o NOx de alguns elementos. 1. Os átomos de mesma eletronegatividade. O NOx é sempre 0. Então, se eu tenho o mesmo elemento que está unido, no caso H2, 2 hidrogênios unidos, o seu NOx é 0. Ou 2 flúoros, ou 2 oxigênios. Ou se houver elementos com o mesmo NOx unidos, ninguém tem mais força para arrancar o elétron do que o outro, porque tem a mesma força de NOx, de eletronegatividade, então o NOx é 0. Quando o hidrogênio estiver ligado a um átomo mais eletronegativo, então, olhando aqui a tabela, a gente vê que a eletronegatividade dele, do hidrogênio, é 2,1. Então, todos que tiverem mais do que 2,1 será mais eletronegativo do que ele. E todos que tiverem menos de 2,1, quando o hidrogênio se liga a ele, será menos eletronegativo. O que isso quer dizer? O hidrogênio, ao se ligar a metais, todos esses metais, ele formará aí um hidreto metálico e a sua carga será menos 1. Porque se você o separar do metal, ele levará o elétron consigo. Então ele ficará com o elétron do metal e terá carga menos 1. E toda vez que ele estiver ligado a qualquer outro elemento que é mais eletronegativo, o elétron desse hidrogênio fica com outro elemento. Então ele ficará com mais 1. E aqui uns exemplos. O hidrogênio ligado com o flúor, ele perde o elétron para o flúor se essa ligação for quebrada. E ele fica positivo 1. O hidrogênio ligado com o lítio, vamos dar uma conferidinha de novo? Olha aqui o lítio. A sua eletronegatividade só vale 1. Hidrogênio 2,1. Então, quando quebra essa ligação, o lítio tem menos força do que o hidrogênio para atrair elétrons. Então, o hidrogênio fica com o elétron dele e assume a carga, o NOx, de menos 1. 4. Elementos dos grupos 1 e 2 e o alumínio, respectivamente. Os elementos do grupo 1, vamos dar uma olhada lá na tabela periódica.
o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. Todo mundo aqui da primeira coluna vai valer mais 1. Por quê? Porque eles são muito pouco eletronegativos. Então, como eles são os menos eletronegativos, ao se ligar com os outros, eles perdem esses elétrons e assumem a carga aí de mais 1. Os elementos do grupo 2, eles também, mas como eles têm 2 elétrons ali na última camada, eles têm facilidade em perder esses 2 elétrons. Então, o berílio, o magnésio, o cálcio, todo mundo aqui da coluna número 2, eles têm facilidade de perder esses 2 elétrons e assumem mais 2. E o alumínio, ele tem os 3 elétrons lá na última camada e facilidade de perder eles, assume aí mais 3. O oxigênio, ele é um caso um pouquinho mais interessante. Por quê? Em quase todos os compostos, ele vale menos 2. Por que em quase todos os compostos? Dá uma olhada na força do oxigênio, 3,5. Só existe o flúor com mais eletronegatividade do que ele. Então, quando o oxigênio está ligado a quase todo mundo, menos ao flúor, ele vale menos 2, porque ele arranca o elétron de quase todos. E aqui um exemplo do óxido de cálcio, né? Ou cal. Cal, que é aquele comprado lá em material de construção. Não estou lendo a sigla ali, CaO, não. Tá? É parecido. O cal, que é comprado lá no material de construção. O oxigênio ligado ao flúor, o flúor é mais negativo do que ele. Então, o flúor arranca os elétrons dele. Então, aqui no caso, um exemplo. O oxigênio formando peróxidos. O que são peróxidos? É quando você tem aqui 2 oxigênios ligados entre si e ligado com o hidrogênio. Vamos pensar? Um oxigênio ligado a ele mesmo, qual que é o seu NOx? É 0. E ligado ao flúor, então esse oxigênio aqui vai valer menos 1. Ao flúor não, desculpe, ao hidrogênio, ele vai valer menos 1 porque arranca o elétron desse hidrogênio. E ligado a um outro hidrogênio, também. Então ele vai valer menos 1 e entre ele vai ser 0. E aqui algo parecido, que é o oxigênio em superóxidos, onde você tem ali o compartilhamento em ligações covalentes dos oxigênios entre si e com 2 hidrogênios. Então vai valer menos meio. A soma dos NOx de todos os elementos que constituem a substância é 0, se você não estiver falando de um composto iônico. Né? Aqui um exemplo, o H3PO4. Esse ácido aqui não tem nenhum símbolo aqui depois dele, né? Você está perguntando qual é o NOx do ácido fosfórico, mas H3PO4, então não tem nada após ele, a não ser um sinal de interrogação da pergunta, então vale 0. Aí eu vou analisar. O hidrogênio está ligado a algum metal? Não. Então ele vai valer mais 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, valem mais 3. O fósforo eu ainda não sei. Mas o oxigênio, eu sei que ele, nesse caso aqui, ele não está ligado ao flúor, ele não é um superóxido e nem um peróxido. Então ele vai valer menos 2. Então eu tenho 4 oxigênios vezes menos 2, menos 8. Eu crio aqui uma espécie de uma equaçãozinha de primeiro grau. Mais 3 dos hidrogênios, mais o NOx do fósforo que eu não sei, menos 8, que é o NOx dos 4 oxigênios, que vai dar 0. Mais 3 menos 8 vai dar menos 5. Qual número menos 5 que vai dar 0? Mais 5. Descobrimos aqui o NOx do fósforo. Outro exemplo. Se temos um íon, o somatório dos NOx deve ser igual à carga desse íon. Nesse caso aqui,
é dado o NOx, dado como exemplo o amônio. Nesse NH4+, que é o amônio, qual é o NOx do nitrogênio? Bom, vamos dar uma olhada. O hidrogênio não está ligado a nenhum elemento aí, nenhum hidreto metálico, não está formando hidreto metálico, não está ligado a nenhum metal. Então a sua carga é mais 1. Como temos 4 hidrogênios, mais 1 vezes 4 vai dar 4. E o nitrogênio? Bom, qual o número mais 4 que vai dar como resultado mais 1? X mais 4 igual a mais 1. No caso, o X, o NOx do nitrogênio, tem que valer menos 3. Menos 3 mais 4 igual a mais 1. Então, o NOx do nitrogênio, como está aqui, vale menos 3. Aqui temos alguns exercícios resolvidos. Vamos aqui entender o primeiro. Os números de oxidação do enxofre nas espécies SO2, dióxido de enxofre, e SO4-2 são, respectivamente, e vamos ver a resolução. O nome de cada dióxido de nitrogênio, o nome de cada oxigênio, pelas regras. Bom, o nome, acho que é algum erro aqui de digitação, o número, o valor, né, de NOx de cada oxigênio é menos 2. Como aqui tem 2, menos 2 vezes 2 igual a menos 4. Se ele vale menos 4 e não tem carga nenhuma após o composto, para dar zero, o enxofre tem que valer mais 4. E é o que acontece. E agora, no SO4 e tem essa carga aqui, menos 2, quer dizer que todo esse composto aqui tem uma carga negativa, menos 2. Vamos pensar, o oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 4, ele vale menos 8. E o enxofre? Eu ainda não sei. Então tem que ser o NOx do enxofre com menos 8, que dá menos 2. O enxofre, então, vale mais 6. Por quê? Mais 6 menos 8 igual a menos 2. Então, nesse caso aqui, é mais 4 e mais 6, que é a letra D, como está na resolução. Galerinha, temos alguns exercícios, não é muito diferente do que vocês já fizeram na semana passada, e eu preciso que vocês estejam fazendo até o número 5 aqui. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima aula.